Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Um grande abraço, tá? Vamos iniciar. Já estamos na nossa hora, né? Já passado um pouquinho até. No meu relógio aqui, 8 horas e 9 minutos, tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente poder iniciar, então, o nosso trabalho desta manhã. Senhor Jesus, novamente nós rogamos o teu auxílio para o nosso entendimento de tudo que será estudado nesta manhã, as boas intuições que os Espíritos amigos nos trazem, o amparo vibratório para o nosso trabalho, para os lares que estão ligados a nós neste momento, para que todos que estejam sintonizados no bem sintam a proteção, sintam a orientação dos Espíritos amigos, familiares, daqueles Espíritos que nos amam com profundo amor e que ficam felizes ao nos verem estudando, refletindo, aprendendo e praticando os ensinos dos bons Espíritos. Abençoa, Senhor, este momento e que possamos aproveitar ao máximo para que, ao terminarmos, estejamos um pouco melhores de vibração, de conceitos, de sentimentos e possamos nos harmonizar perante nós mesmos e perante a vida. Obrigado por tudo e ser conosco, agora e sempre. Assim seja. Ok, pessoal, um abraço, tá? Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o estudo nessa manhã, trazendo ainda do capítulo 2, as pessoas, né? Nós vamos falar Estamos falando das pessoas, né? Os desencarnados, né? E agora o item O Dirigente das Trevas, no meu livro, página 145, tá? Aí depende da edição que você tem aí, certo? Todos podem participar, na medida que hajam dúvidas, vocês vão colocando e a gente vai tentando responder aqui, né, durante o estudo, tá? Deixa eu só tentar abrir aqui. Ok, vamos lá. Certinho. Então, o dirigente das trevas, né? Vamos continuar com o Hermínio Miranda aqui. Esta é uma figura frequente nos trabalhos de desobsessão. Comparece para observar, estudar as pessoas, sondar o doutrinador, sentir mais de perto os métodos de ação do grupo, a fim de poder tomar suas providências. Foi geralmente um encarnado poderoso que ocupou posições de mando. Acostumado ao exercício da autoridade incontestada, é arrogante, frio, calculista, inteligente, experimentado e violento. Bom, a figura do dirigente das trevas não é uma figura assim tão frequente nas reuniões de desobsessão. Por quê? Conforme a gente compreende, né? Por que não é uma figura tão frequente? Porque antes de vir o dirigente das trevas, né, vem todo um outro grupo de espíritos que são mandados pelo dirigente da organização, da organização voltada para o mal. O que é normal que aconteça, né? Qualquer organização aqui na Terra, nós primeiro teremos o chefe, né? O dirigente, o presidente, né? O dono, o comandante daquela organização, ele vai mandando os seus comandados primeiro, não é assim? Então, às vezes, até que a gente tenha acesso ao dirigente das trevas,
a gente tem que ter percorrido um longo caminho de afronta, digamos assim, à sua organização, né? À sua cooperativa voltada para o mal. A gente tem que ter percorrido um longo processo de afronta a essa organização, não é? Isso é bastante lógico, bastante coerente, né? Então, ele não costuma vir nos primeiros acontecimentos. Por exemplo, quando você começa a cuidar de um caso que está sendo acompanhado por uma organização voltada ao mal. Quando você começa a ajudar alguém, né, essa pessoa pode estar ligada a um grupo de espíritos, a uma organização voltada ao mal. Então você começa a socorrer um, começa a socorrer outro espírito, convence um, convence o outro, socorre daqui, né, de lá. E aí o espírito, o dirigente começa a ter notícias do que está ocorrendo. E começa a mandar espíritos mais experimentados, espíritos mais endurecidos, com um poder maior de influenciação, com conhecimento maior, né? Então, ele vai mandando vários tipos de espíritos que ele tem poder antes dele ir pessoalmente. Até porque ele não é ignorante, né? Ele sabe do risco que há certos ambientes para ele, como o ambiente de casa espírita, né? Não todas as casas, né? Porque tem casas que estão tão fragilizadas que não há um respeito nenhum dos dirigentes das trevas, né? Dessas organizações, porque eles sabem que facilmente eles conseguem influenciar, né? Até destruir mesmo, né? Mas tem muitas organizações que eles percebem que, né, que está causando problema para eles. Então, o dirigente das trevas tende a tomar um certo cuidado. Ele vai mandando quem ele pode para tentar atrapalhar, né, para tentar prejudicar. Por isso que eu falei que não é uma figura assim tão frequente nas reuniões mediúnicas, né? E vem de tempos em tempos, conforme ele vai se sentindo ameaçado, né? Conforme ele vai se sentindo afrontado, né? Aí ele pode vir pessoalmente. E até isso que os espíritos amigos fazem, né? Eles vão socorrendo os seus comandados para deixá-lo irritado, para deixá-lo contrariado, até que ele venha, né? E aí a gente tem condição, algumas vezes, de ajudá-lo também, né? Eu estou tentando abrir aqui para ver as perguntas que vocês estão colocando. Estou tendo alguma dificuldade aqui, só um pouquinho, pessoal. Pronto. Ok. Bom, qualquer coisa vocês vão colocando aí, tá? Então vamos lá. Então aqui, como o Hermínio Miranda fala, né? Ele se mostra arrogante, frio, calculista, né? E outra coisa, para ele acompanhar o desenrolar das reuniões, o desenrolar dos trabalhos que estão sendo feitos ali na casa espírita, do socorro que está sendo dado a alguns dos seus comandados, ele não precisa estar presente propriamente, tá? Ele pode ver através de recursos de comunicação no plano espiritual, assim como na Terra tem recursos de comunicação à distância, nós estamos usando um aqui. Ele também pode presenciar as reuniões de longe. E até é permitido que isso aconteça para que ele veja o que está ocorrendo, para que ele fique informado dos prejuízos que ele está tendo, né? Mas ele se mostra arrogante, frio, calculista, inteligente, né? Frequentemente, o mais comum é ele ter ocupado posições de mando na Terra, de ter se notabilizado pela grande crueldade,
pela grande indiferença ao sentimento, ao sofrimento humano, pelo uso do poder de uma forma indiscriminada, de uma forma abusiva, né? Então essas são as credenciais para que ele no plano espiritual seja uma pessoa que ocupe posições assim. Frequentemente esses espíritos reencarnam também e muitas vezes influenciam grandes populações aqui na Terra. Apesar dos crimes que comete, apesar dos erros, ele acaba sendo reverenciado por muita gente. Porque muitas pessoas lembram da influência dele nas regiões umbralinas. Às vezes ele teve muita influência sobre milhares e milhares de pessoas, ou milhões de pessoas. E quando reencarna, às vezes ele continua tendo essa mesma reverência. E às vezes as pessoas relevam até os crimes que essa pessoa comete. Releva. A pessoa pode fazer o que for e está todo mundo acreditando na pessoa. Por quê? Porque pressente nele, né, uma autoridade, mas é uma autoridade que vem das trevas, né, uma autoridade que vem do plano inferior. Mas elas continuam se sentindo ligadas a essa entidade, né? Eu falo isso porque tem, né, tanto daqui para lá, né, pessoa que tinha muitos seguidores aqui e tal, chega lá, muito provável que continue tendo essa ascendência sobre muitas pessoas, né? E também de lá para cá, né? A pessoa reencarna com esse séquito de seguidores, né? Muito forte, né? A Silvana Mello colocou: oi, bom dia, eu trabalho em um centro, tenho muita insegurança com minha psicografia. Parece que é a história da minha mente. Vai se conhecendo melhor, Silvana. Vai meditando mais, né? Vai se auto-observando mais, para você se conhecer melhor o que passa normalmente na sua mente, né? E quando você for psicografar, faz um silêncio interior, né? Procura se recolher, né? Vai limpando a mente, fica mais fácil de você perceber. Quando você está mais silenciosa mentalmente, você percebe melhor aquilo que vem de fora, aquilo que é externo e que é diferente do seu modo de pensar, tá? Isso é importante. Ok? Então vamos lá, vamos continuando, né? Esse é o dirigente das trevas, né? Não dispõe de paciência para o diálogo, pois está habituado apenas a expedir ordens e não a debater problemas. Ainda mais com seres que considera inferiores e ignorantes, como os pobres componentes de um grupo de desobsessão. Situa-se num plano de olímpica superioridade e nada vem pedir, vem exigir, ordenar, ameaçar, intimidar. São irmãos assim muito dominados pelo ego, né? São irmãos muito dominados pelo ego, só que de uma forma, dominados pelo ego já está dizendo, né? De uma forma distorcida, né? É o ego astuto, é o ego arrogante, imaturo, né? Mais frio, né? É indiferente aos sofrimentos, tal. Tem uma conversa assim num livro chamado Céu Azul, né? Um livro chamado Céu Azul, tem uma história assim registrada em que nós fizemos uma doutrinação, né? Com um dirigente de uma organização espiritual. A gente ajudava, isso faz já uns 20 anos, mais ou menos, talvez mais do que 20 anos, né? Nós atendíamos o caso de uma moça, síndrome de Down, né? Inclusive eu estava ainda terminando o curso de psicologia, né? E aí caiu um caso na minha mão, na cidade de Londrina, no Paraná, né? Aí cair um caso na minha mão de uma menina síndrome de Down, uma moça síndrome de Down, que a família estava vindo pedir ajuda na faculdade, né, para o departamento de psicologia e tal, e foi designado eu e mais uma pessoa para a gente visitar a casa e acompanhar o caso dessa menina, né? E a gente percebeu
né, eu percebi, já participante de reunião mediúnica, tal, dirigente de um grupo mediúnico, eu percebi que havia uma influência muito grande no caso. Né? E aí a gente começou a atender espíritos ligados à moça. E a gente foi percebendo que havia toda uma organização em torno dela. Né? E a gente foi ajudando, quase um ano que a gente ficou trabalhando nesse caso, até que veio, né, depois de muito tempo, ele veio um dirigente do grupo das trevas. Né? Então isso tudo está relatado num livro do César Augusto Meleiro, que ele fala, né, dos trabalhos do Maria de Nazaré, na cidade que eu morava no Paraná, e desse caso que a gente ajudou. Então tem todo um relato de uma comunicação com o Sukarno, né, que era o dirigente das trevas naquele momento. Né? Então tem um relato ali do diálogo, dá para vocês entenderem, né, como é que funciona, né? Inclusive uma doutrinação, né? Do começo ao fim, vamos dizer assim, toda a preparação que houve e tal para o socorro, certo? Está bem didático lá. Ok. A Pri Oliveira, né? Quem comanda a reencarnação desses espíritos? Veja bem, Pri, esses espíritos, eles reencarnam conforme programação do próprio plano superior. Né? Só que muitas vezes esses irmãos, muitas reencarnações são feitas diretamente do umbral para a Terra. Tá? E muitas reencarnações são feitas não por equipes elevadas, não, são feitas diretamente do umbral para a Terra. Tá? Inclusive levadas a efeito por próprios espíritos do umbral. Tá? Embora acompanhadas, porque é de interesse dos espíritos amigos que certos irmãos que estão nas regiões inferiores venham a reencarnar. Porque é reencarnando que vão passando pelas dificuldades, pelas provas, tal, que vão evoluindo devagarinho. Né? Mas tem reencarnações que são diretamente das regiões inferiores. Tá? E outras, né, espíritos que aceitaram receber ajuda, né, passam por um planejamento melhor elaborado pelos espíritos amigos, tal, então passa por toda uma preparação até que venham a reencarnar. Né? Mas tem determinadas reencarnações que são diretamente das regiões inferiores. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tais dirigentes são ágeis de raciocínio, envolventes e inescrupulosos, pois o poder de que desfrutam não pode escorar-se na doçura, na tolerância, na humildade, e sim na agressividade, na desconfiança, no ódio. Enquanto odeiam e infligem dores aos outros, estão esquecidos das próprias angústias, como se a contemplação do sofrimento alheio provocasse neles generalizada insensibilização. Tá? São irmãos que se desconectaram do próprio sentimento, há muito tempo. Né? Eles sofreram, todos nós trazemos dores acerbas, trazemos decepções, frustrações, enganos, né? Padecemos dores físicas, todos nós padecemos muito, né? Em determinados momentos. Só que a revolta, a indignação, a impiedade, né? Muito do que nós sofremos acaba se convertendo, por não sabermos aproveitar certos sofrimentos, acaba se convertendo em revolta. Revolta contra Deus, perda da fé. Às vezes, nós até nos convertemos em
em tiranos, vamos dizer assim, né? No meio da fé, né? No ambiente de fé, né? Dentro da igreja. Muitos de nós já estivemos na igreja, por exemplo, na igreja católica nos séculos passados, nos milênios passados. Muitos de nós já estivemos dentro da igreja e usamos mal o poder que tínhamos, o conhecimento que tínhamos, né? E ao desencarnar, colhemos os resultados dos nossos enganos, né? Só que alguns, com muita evidência, com muito poder, na igreja, por exemplo, ao desencarnarem, né, na Idade Média, por exemplo, né, torturando pessoas, matando em nome de Deus, em nome de Jesus, né, mas cometendo crimes enormes, né, contra a humanidade, contra as pessoas, tal. Desencarnando, acabavam continuando com o poder, né, muito grande nas regiões inferiores, né. Não raro aparecem irmãos ainda vindo nos visitar nas reuniões mediúnicas, querendo que nós voltemos para a igreja, querendo que nós voltemos para restaurar o poder, a supremacia da igreja e tal, né? Que nós somos traidores, nós abandonamos a ideia, né, de supremacia e tal. Então, nós ainda somos rodeados, né, tentando nos influenciar para voltarmos à igreja, né? Então, não raro acontece isso. Tá? São espíritos muito inteligentes, são espíritos muito astutos, muito hábeis, né? Com um conhecimento muito grande, né? Então, esse dirigente das trevas é alguém que às vezes passou por um longo período usando mal a religião, usando mal o nome de Deus, usando mal o nome de Jesus, né? E ele vai numa progressiva desconexão do seu próprio sentimento. Vai desenvolvendo uma crosta de insensibilidade, de dureza, de perversidade, em todos os campos. No campo financeiro, né, onde espoliavam as pessoas, no campo sexual, onde havia muita pedofilia, né? Por exemplo, na igreja, há séculos atrás, era uma coisa terrível, né? As informações que a gente tem eram terríveis, as situações, né? Onde crianças eram levadas por pais que acreditavam na bondade, né, da instituição, na caridade, que acreditavam na fé dos religiosos e tal, e levavam crianças pequenininhas para morar na igreja, para serem educadas por padres, né? E a criança chegava lá 9, 10 anos, acabava de chegar, já entrava num processo de abuso sexual desde cedo. As informações que a gente tem são terríveis a esse respeito, né? Onde já iniciava todo o processo de abuso sexual que perduraria durante toda a vida praticamente, né? E depois esses que eram abusados começavam a abusar das outras crianças que vinham, dos outros jovens que vinham após eles, né? Então isso durante séculos foi assim, pessoal. Tanto que até hoje, né, há problemas sérios de pedofilia relacionado à igreja, né? A gente tem visto aí. Mas isso é uma coisa histórica, né? Muito frequente. Então, eu conversei com muitos desses espíritos, foram bispos, né? Que tiveram grande poder, que praticaram esses atos de abusos, tal. Muitos continuam ainda no plano espiritual, presos a essas viciações, presos a essas atitudes perversas ainda, né? Com grande poder de influência, tá? Ok. Enquanto odeiam e infligem dores aos outros, estão esquecidos das próprias angústias, como se a contemplação do sofrimento alheio lhe provocasse neles generalizada insensibilização, né? Então eles estão ainda provocando dores nos outros, perseguindo os outros, que eles consideram como seus inimigos, para esconder os seus dramas íntimos,
para esconder os seus conflitos íntimos, né? Então isso faz parte, inclusive, do processo de desestruturação, né? Um processo de desequilíbrio deles, fugirem de si mesmos. São trânsfugas, né? São fugitivos de si mesmos. E o que a gente faz numa reunião mediúnica é tentar reconectá-los às emoções deles, é tentar reconectá-los ao sentimento deles. Frequentemente vindo um parente, uma mãezinha conversar com eles, um filho, uma pessoa que os amava, uma mulher, né, que havia muito amor, de repente antes de entrar para a igreja, antes de assumir, né, aquela situação mais deplorável, né, muitas vezes ele amou. Né? Então, são utilizadas imagens, são utilizadas lembranças dele, para que ele, sob o calor emocional do grupo mediúnico, sob o calor afetivo do grupo mediúnico, ele possa ser tocado no sentimento, né? Então, isso é bastante intenso, assim, né? Quando a gente vem a conversar com um irmão desses, né? Evitam descer do pedestal em que se colocam para revelar-nos seus problemas pessoais, porque, consciente ou inconscientemente, temem tais revelações, que personalizam os problemas que enfrentam e os colocam na perigosa faixa de sintonia emocional que abre as portas de acesso à intimidade do ser. Como eu disse, esses espíritos muito conhecedores das coisas, embora fazendo uso mal da inteligência que têm, eles evitam ir para ambientes de confronto onde eles possam ser desmascarados, onde eles possam ser expostos na sua fragilidade. É a última coisa que eles querem. Então eles vão mandando os comandados dele. Em último caso, eles vão pessoalmente. Até como quem diz, vocês não conseguiram realizar, vocês não conseguiram acabar com esse grupo, então vou eu fazer o que vocês não conseguiram fazer. Né? Então aí que ele se fragiliza, aí que ele se expõe ao risco, risco entre aspas, né? de ser tocado no sentimento, de ser tocado no seu coração. Né? Mas é geralmente aí nesse momento que a gente consegue ajudá-lo. Porque enquanto ele está lá distante, só observando, né, o que está sendo feito, fica indignado, revoltado, com raiva, mas ele fica lá distante, protegido, nos domínios dele, é mais difícil ajudar. Agora, quando ele vem com seu séquito, né, para cima da casa espírita, e podemos esperar ele vindo com seu séquito ali, partindo para a casa espírita, podemos esperar uma série de problemas que aparecem na casa espírita. Né? Pessoas uma discutindo com a outra, né? Certas desavenças, pontos de vista. Se você não toma cuidado, o próprio grupo mediúnico sofre um pouco com esses assédios. Tá? Ou sofre bastante, dependendo da fragilidade ou não do grupo, né? Por quê? Porque não é só o espírito vir e conversar. Quando eles vêm, é como uma nuvem escura ali pairando sobre a casa. Muitas casas passam por abalos terríveis. Eu já vi várias casas passarem por abalos muito grandes após uma investida de um grupo muito estruturado de espíritos, né? De uma falange, por exemplo, né? Não é para qualquer grupo, não é para qualquer casa, né? A Daniele Delgado colocou: o que fazer para ajudar quando percebemos a presença desta energia no comportamento das pessoas que nos rodeiam às vezes? E como evitar não ser afetado? Então, o que acontece, Daniela, é assim, se você trabalha com ajuda, você tem que ser destemida, né? Mas você também tem que ter a noção do que você está fazendo. Tá? Quando você vai ajudar alguém,
você tem que ter a noção de que você tem que estar instrumentalizada para isso, tá? Você não pode se atirar assim, de uma forma desprevenida, tá? É lógico que a gente sempre tem que tentar ajudar, né? Mas nós temos que olhar quais são as armas que nós temos, né? Por isso que pessoas que estão ligadas a um grupo mediúnico têm mais condição de ajudar. Pessoas que estão ligadas a uma casa espírita, né, que entende melhor sobre obsessão e desobsessão, está melhor preparado, né? Então, nós precisamos nos apoiar naquilo que nós possuímos. E se nós percebemos que não possuímos muita coisa, em termos de condição, nós temos que pedir ajuda a quem nós consideramos que tem essa condição. Temos que buscar uma casa espírita, temos que buscar a ajuda de um grupo de desobsessão, conversar, expor o problema, tá? Porque esse grupo vai nos dar o amparo necessário, né? Nós temos que buscar a casa espírita, buscar o passe, a palestra, o estudo. Tudo isso vai nos dando força, né? Por quê? Porque se nós vamos ajudar alguém de uma forma desprevenida, descuidada, nós inevitavelmente acabamos envolvidos também. Nós acabamos envolvidos também, tá? Por isso que nós temos que nos apoiar na oração, na fé, na confiança, mas estarmos ligados a grupos de ajuda, tá? Porque se estivermos sozinhos, nós ficamos mais frágeis, tá? Então, é muito mais fácil quando você está vinculado a um grupo mediúnico, né? Quando você tem apoio de uma casa espírita, ok? De um modo geral, a gente fala assim, né, que quando você tem amor, você está mais protegido, né? Só que a gente pode ter amor, né? Isso nos ajuda bastante, mas nós temos que ter também uma estrutura que nos apoie, tá? Senão a gente se fragiliza, ok? Deixa eu ver. Uhum. Ok, pessoal. Vamos lá, né? Não são executores. Gostam de deixar bem claro, são chefes, né? Estão ali somente para colher elementos para suas decisões. A execução ficará sempre a cargo de seus asseclas. Comparecem cercados de toda a pompa, envolvidos em imponentes vestimentas, portando símbolos, anéis, indicadores, enfim, de elevada condição. Estão rodeados de servidores, acólitos, guardas, escravos, assessores, às vezes armados, entre aspas, montados em animais ou transportados sobre palhos, como figuras de grandes sacerdotes e imperadores, né? Até porque o ego gosta, né, de sinais exteriores de grandiosidade, né, de pompa, de reverência. Isso agrada ao ego, né? E como eles estão muito presos ao ego, eram reis, eram bispos, eram pessoas de grande poder, né? Continuam gostando dessa reverência toda. Continuam gostando dessa pompa toda. Então, muitos médiuns vêm, né? Às vezes esses espíritos chegarem à casa espírita, chegarem à reunião mediúnica, né, com vestimentas, né, montados em animais ou sendo carregados com toda a pompa, como as antigas descrições aí de personagens ilustres, né? Mas tudo isso faz parte da sua ilusão de supremacia, né? Da sua ilusão de poder. Tudo isso faz parte dos castelos de areia que ele construiu nas regiões inferiores, né? Castelos de areia, entre aspas, né?
das ilusões que ele cultivou, né? E está cultivando. Okay? Quando a gente tem contato com um irmão desse na reunião mediúnica, é justamente para ajudar a ruir essas ilusões, para ajudar a desfazer essa crosta de insensibilidade, né? E para ele ver, né, que o poder dele está submetido a um poder maior, que é o poder de Deus, né? Então ali dentro, e ele sabe disso, né, que dentro da casa espírita ele corre um risco maior, né? Mas muitas vezes no ato de desespero ele tenta o confronto, né, para demonstrar do poder dele. Inclusive uma situação delicada para esses espíritos. Por quê? Porque eles estão, ao mesmo tempo que eles querem nos afrontar, eles estão sendo observados pelos seus seguidores. Então, se eles caem, e se eles têm a situação deles exposta, sofrimentos do passado expostos, ou certas dores, certos sentimentos de amor, né? Pessoas queridas que os amaram, que estão ali presentes, né? Se eles se veem expostos, muitos dos seus seguidores vêm para o nosso lado, porque eles acabam vendo que aquele chefe durão, aquele tirano perverso, ele também amou, né? Antes de ser esse chefe, ele também passou por dores, por sofrimentos, ele também tem fragilidades, né? Ele também se dedicou a alguém, ele também amou alguém. Então, aí eles começam a ver a realidade das coisas, né? A humanidade que existe em todas as pessoas, né? E muitos acabam aceitando a nossa ajuda. Então tem esse fator também, né? Que é o ruir do próprio grupo deles, né? É lógico que às vezes o grupo é tão extenso e é tão bem organizado que às vezes quando você ajuda um desses, eles logo se recompõem e já coloca outro no lugar, que vai comandar ali, né? Eu já vi grupos que você ajuda o dirigente e daqui a pouco eles se reorganizam e continuam com alguém mais perverso ainda do que ele, entendeu? Mas isso não compete a gente, isso aí faz parte dos planos da observação dos próprios espíritos amigos, do acompanhamento, né, que eles sabem o que acontece nessas regiões, e só com o tempo é que isso vai acabar, né? Tem certos grupos que a gente pode até desmantelar mesmo. Quando são grupos menores, a gente pode até desmantelar mesmo. E são muitas vezes desmantelados os grupos inteiros, né? Mas agora quando é um grupo maior, de uma organização maior, daí a coisa não é tão fácil assim não, tá? Ok? Estamos quase acabando aqui. Um deles me disse certa vez que eu não o estava tratando com o devido respeito, o que não era verdadeiro, porque achava impertinentes minhas perguntas e comentários, né? Esses espíritos a gente trata com respeito, até para que a gente possa estabelecer uma conversação, tá? A gente tem que entrar, a princípio, no papel que eles estão. Para que haja um diálogo, a gente precisa entrar, falar, olha, eu agradeço a sua presença, eu entendo, o senhor é um homem muito poderoso, tal. A gente entra nesse papel, né, quase que de subserviência, né? Lógico que nós não vamos ser servis a ele, né? Mas nós entramos nesse papel para, pelo menos, começarmos um diálogo, né? Porque senão muitas vezes nem há diálogo, né? Muitas vezes nem há diálogo. Então, para a gente poder iniciar um diálogo, né, a gente o trata com o respeito que ele acredita merecer, tá? Nós devemos fazer isso com as pessoas, né? Nós devemos tratar com respeito as pessoas que tenham alguma autoridade, que tenham algum comando, né? Você não pode entrar assim em choque, né, direto, franco, né, com a autoridade, com o poder que alguém tem. Você tem que usar de tato psicológico, você tem que
entrar naquele papel para que você possa interagir com ele, para daí você começar a questionar algumas coisas, tal, né? Mas sempre com muito respeito, para que a gente consiga manter esse diálogo, né? É lógico, como o Hermínio Miranda está dizendo, algumas coisas que a gente pode falar, ele já pode sentir como uma ofensa. Por quê? Porque é muito melindroso, né? Muito tomado, dominado pelo ego, né? Então ele pode se sentir ofendido por qualquer coisa que você fale, né? Mas aí você vai usando do tato psicológico e vai argumentando, né, para chegar, né, para tentar entender algum ponto frágil que ele vai dando margem, né? Por exemplo, você pode falar, meu irmão, somos todos filhos de Deus, né? Aí o espírito pode questionar, mas Deus não existe, né? Mas por que você acha que Deus não existe? Então você pode ir questionando até chegar, porque Deus não me ajudou quando eu precisei. E quando você precisou? Né? Quer dizer, nós estamos chegando perto do ponto de sofrimento dele. Quer dizer, que ele se frustrou, né? Se decepcionou com a ideia de Deus porque ele sofreu, né? Ele evita entrar nesse assunto, mas aí você vai rodeando, conforme a conversa vai se dando, tal, de repente ele solta alguma coisa, né? Dando a entender do sofrimento que aconteceu com ele. Se Deus existisse, ele não tinha sido queimado, ele não tinha sido alguma outra coisa, né? Então aí você vai chegando perto ele começa a expor o que aconteceu com ele, para que ele tivesse se indignado tanto, tivesse se revoltado tanto. Aí você vai chegando perto do sentimento dele, né? Começa a dar o apoio emocional e vai argumentando, tá? E aquele envolvimento todo dos familiares dele espiritualmente que estão ali para ajudar algum familiar querido, começa a abraçá-lo, envolvê-lo com muito carinho. Muitas e muitas vezes, centenas de vezes, durante a doutrinação, eu já senti a presença de um espírito familiar e já dei passividade durante a doutrinação, já como sendo aquele familiar. E isso tem se mostrado ao longo do tempo um fator diferencial na doutrinação. Porque enquanto a gente está só no intelecto, a gente está só no racional, muitas vezes a coisa ela vai preparando, mas não chega lá. Mas quando entra o sentimento de um familiar querido, é quando a gente consegue a mudança. É quando a gente consegue o choque que ele sente, né? Aí ele sente o impacto no coração, na emoção. Muitas vezes ele não acredita a princípio, ele quer ir embora, mas aí você insiste e tal, né? Uma coisa que ajuda muito nesses momentos também é a música. Porque a música a música não é um processo racional, a música é um envolvimento vibratório, né? Então ele sente o impacto da música diretamente no seu perispírito. E a música tem um poder higienizador, um poder equilibrante do ambiente. Então, quando ele chega, ele espalha aquela energia negativa em todo o ambiente. É como se sujasse todo o ambiente, assim. O campo áurico dele é um campo que impregna todos nós, assim, né? Impregna todo o ambiente ali. Quando você usa a música, você dissolve aquela energia negativa. Então facilita o grupo envolvê-lo em amor, facilita o grupo envolvê-lo em luz. Isso toca mais ainda. Então vocês estão percebendo toda a ambientação, né? É a conversa, é a presença de um parente amigo, é uma música que toca muito o sentimento, né? Então você começa lá dentro. Eu usei muito aquela música, vem, enlaça-me em teus braços, vem, aperta minha mão, do João Cabete, né? Então assim, tem músicas que elas tocam muito o sentimento, né? E aí faz lembrar o antigo amor, né? Alma gêmea de minha alma. Aí o espírito, ele é remetido imediatamente para a emoção, para o sentimento, né? E aí muitas vezes ele vai às lágrimas, né? Existe todo aquele desmoronar da insensibilidade dele, da crosta
que ele estava cultivando, né? Que ele estava cultivando. Então, são processos assim que envolvem muita emoção, muita vibração, tá? Muito sentimento, né? É bonito de ver assim, né? Pobre irmão desorientado, num irresistível processo de regressão de memória, invisível aos nossos olhos, mas de tremendo realismo para ele, contemplou com horror sua antiga condição, participara do doloroso drama da crucificação do Cristo. O impacto desta revelação, ou seja, desta lembrança que emergiu incontrolável dos registros indeléveis do seu perispírito, deixaram-no em estado de choque e desespero, pois vinha nos afirmando desde a primeira manifestação que era um dos trabalhadores do Cristo e não desejava senão reestabelecer o poderio da sua igreja. Quer dizer, esse caso que ele estava contando era o caso de alguém que se dizia um trabalhador do Cristo, ou seja, né, ele tinha tido contato com a igreja e certamente havia mantido esse poder no plano espiritual, né, só que levando para o mal, né. E esse é um recurso que a gente usa com frequência também, muitas vezes é necessário, outras vezes não, né, que é a regressão. Espíritos muito endurecidos, espíritos que se arrojam, como esse aqui, né, se arrojam em trabalhador do Cristo, só que numa ilusão muito grande e combatendo outras religiões, combatendo o espiritismo porque está indo contra os preceitos da igreja, tal. Você vê, aqui na Terra muita gente ainda está querendo combater, né, as outras religiões, querendo estabelecer o poderio da sua religião. Isso, gente, essa atitude sempre foi e é uma atitude egóica, né? Sempre foi e é fora do espiritismo, dentro do espiritismo. Toda vez que você está lá, né, querendo ter o controle absoluto, né, das instituições, das organizações, sob o nome que for, é uma atitude altamente egóica, né? É do ego dominador, do ego inseguro, do ego imaturo, né? Então isso sempre foi e continua sendo o grande perigo de todas as religiões, né? De todas as instituições. Isso sempre foi e continua sendo, né? O ego demasiadamente dominador, né? Então é isso que nós temos que cuidar, né? É portas adentro do coração, né? O nosso problema não é o outro, o nosso problema somos nós mesmos, tá? Nós é que colocamos em risco as religiões, né? As religiões são apenas a expressão de seres humanos, e seres humanos, quando dominados pelo ego, acabam levando as religiões, né? Levando os grupos a uma atitude muito negativa, né? Foi o que aconteceu historicamente falando, e até hoje. Né? Até hoje nós precisamos tomar muito cuidado. Pessoas que assumem postos de direção de grupos inteiros, de várias casas espíritas, né? De federações, pessoas que assumem poder, precisam tomar muito cuidado, muita vigilância, porque senão facilmente vem à tona de novo, né, aquilo que nós já vivemos em outras encarnações. Se vê alguém que está fora do seu domínio, já quer destruir a pessoa, já quer prejudicar, já quer, né, é visto como inimigo que não se submete às suas ordens, tal, né? Então, lógico que nas casas precisamos ter disciplina, precisamos estar sempre lembrando a importância da vigilância, da disciplina, de seguirmos, né, de uma forma correta aquilo que todos nos propomos a realizar. E isso é bom, né? Porque senão a gente afrouxa muito as nossas resistências morais. E agora, nós precisamos tomar sempre cuidado com o ego dominador, né? Porque senão nós podemos ter, de novo, lembranças do passado de coisas que já fizemos muito prejudiciais, né? Induzindo organizações inteiras a uma atitude muito negativa, né? Induzindo a religião a algo que está fora daquilo que Jesus ensinou, né? Então, esse é o grande perigo, né? Certo?
Ok. A Eliane colocou isso mesmo, Alexandre. É, estimular o amor, né, no seu coração, fazer ele recordar de emoções amorosas, né? O amor materno, exatamente. Isso amolece o seu sentimento, né? É, ok, isso mesmo. Muito bem, pessoal. Ok, acho que nós vamos finalizando. Então já estamos na nossa hora também, né? Vamos fazer a nossa prece final. Nós terminamos aqui, né? Terminamos aqui o, o item, o dirigente das trevas, né? Que é um item pequeno aqui. Aí nós vamos entrar na semana que vem o planejador, tá? Aquele que faz o planejamento no plano espiritual, né? Nas regiões inferiores e tal. Vamos então fazer a nossa prece, né? Agradecendo novamente a Jesus pela bênção dessa oportunidade, do esclarecimento que todos estamos tendo, seguindo esta obra que Hermínio Miranda nos trouxe e que os espíritos amigos têm nos proporcionado através de autores, através da vivência prática nas reuniões, da experiência vivencial, que possamos, Senhor, aproveitar todo esse manancial de possibilidades e transformarmos em algo útil para o nosso semelhante, através de grupos mediúnicos, através de atendimentos aos sofredores, através de atendimento a essas entidades e falanges, para que possam recobrar a consciência, o sentimento, o senso de humanidade e possam retomar o seu caminho na direção de Ti, Senhor. Abençoa o nosso dia e que possamos permanecer envoltos na Tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença, pelo carinho, pela participação, tá? Fiquem com Deus e até a noite, né? Hoje à noite a gente tem às 8 horas, às 20 horas, tem o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Aqui mesmo, você pode participar com a gente, tá bom? Um abraço, até mais.